Graça e a paz do Senhor Jesus, missionário Leandro Ramos aqui. Eu gosto de gravar meus vídeos sem edição para que a igreja seja edificada na terra. Se uma pessoa assistir e for edificada, a minha missão está cumprida. Muito tem se falado sobre a igreja. São muitos escândalos, são muitos ataques à igreja do Deus vivo. Muitos dizem que é eclésia, né? A igreja somos nós. E muitos só olham para, como é que eu posso dizer? Uma teologia rasa. Muitos assistem homens desviados da verdade com suas fábulas judaicas. A igreja está passando por uma crise de estudo, de ensino. Ela sempre passou, mas no século XXI, mesmo com o advento da internet, nós estamos passando por uma crise generalizada. E não é só na igreja neopentecostal, pentecostal, em todas as igrejas espalhadas pela terra. Como é feita por homens, os homens são instrumentos, sempre falta alguma coisa. Não existe igreja perfeita. Mas existe um mandamento bíblico, todo mundo só olha para os 10 mandamentos, a lei mosaica, muita confusão teológica, muita heresia, muita apostasia, muitos homens hereges, muitas seitas, o ecumenismo, o sincretismo religioso, são muitos as formas de ataque dos nicolaítas do século XXI, dos seguidores de Balaão. O culto, eu vou fazer uma série de vídeos sobre culto, como prestar um culto verdadeiro na igreja do Deus vivo. E um ordenamento bíblico é congregai-vos, um ordenamento bíblico. John MacArthur Jr. fez a seguinte consideração sobre o culto verdadeiro. Muito do que aparece na igreja hoje sob o título culto é inaceitável para Deus. As escrituras contêm pelo menos 4 categorias de adoração falsa. Deus criou o culto para serem a honra e a adoração dirigidas a Ele. O culto possui dimensão exterior, interior e superior, e afeta cada área da vida do cristão, no fazer o bem, no compartilhar com os outros e no louvor a Deus. Ele é a base de seu comportamento e ministério. A igreja precisa retornar à essência básica do verdadeiro culto, sem se distrair com atividades destituídas de honra e de adoração a Deus. Eu vou lá na igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 42 em diante, abra sua Bíblia Sagrada. Use Bíblia Sagrada impressa. Celular só se for o último caso. Amém? Deus quer falar contigo. Está escrito na palavra de Deus, do versículo 42 em diante. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza do coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor Jesus, o Espírito Santo, à igreja, aqueles que se haviam de salvar. Existe uma palavra no grego chamada metanoia, mudança de mentalidade. E nós nos envolvemos no secular, com serviço, com tantos afazeres, porque dizem os terapeutas, os psicólogos, que nós precisamos ser pertencente ao grupo, que nós precisamos nos autoafirmar e demonstrar nosso valor e provar esse valor para a sociedade. E nós cristãos, muitos de nós, nunca lemos a Bíblia toda.
Nunca lemos a Bíblia Sagrada, Biblion, para estudar. Nunca obedecemos o que Deus falou a Josué no capítulo 1 do livro do profeta Josué. Josué, ser forte, ser corajoso. Ou seja, não temas, eu estou contigo, eu vou te ajudar nessa peleja. Eu ajudei Moisés, o meu servo, e vou te ajudar também. Medita, Josué, nessa palavra de dia e de noite. Vela por essa palavra. Guarda essa palavra na tábua do teu coração, para que você haja prudentemente, Josué. São muitos congressos, muitas formas de culto, muitas denominações, mas como prestar o culto verdadeiro? Eu gosto de gravar vídeos até 10 minutos, para que o vídeo não seja muito extenso e que, de certa forma, ele alcance. Uma coisa eu sei dizer que eu lembrei agora, e vai ficar para a parte 2 e para as outras partes a gente esmiuçar a questão do culto verdadeiro. Como prestar um culto ao Deus vivo de forma verdadeira. Como prestar um culto aceitável ao Senhor. Uma coisa eu sei dizer, que o homem, ele se autodestrói e muitas das vezes ele acha que está fazendo a obra de Deus pela sua ignorância, por não conhecer as Sagradas Escrituras, e ele está deixando de buscar uma intimidade com Deus e de prestar um culto verdadeiro. Muitos profetas, falsos profetas, homens e mulheres que até foram um dia do altar do Senhor, da obra, do ministério, hoje eles prestam um desserviço à igreja. Hoje eles se incentivam a matar dezenas de pessoas, cristãos, evangélicos. E uma coisa eu sei dizer, como eu havia falado e acabou eu dando um lapso aqui temporal de esquecimento. Só existe uma forma de prestar um culto verdadeiro. Só existe uma maneira de prestar um culto verdadeiro. Se você tiver paciência para assistir todos os vídeos, uma série que eu vou abrir longa sobre culto verdadeiro, você vai crescer na graça e no conhecimento da verdade. Amém? Eu vou deixar o que eu ia falar para o próximo vídeo. Que Deus abençoe em nome de Jesus.